Olha aqui, ó, antes da gente falar dessa várzea que vai acontecer na TNT Esportes, atenção, gente. Otavinho está aqui para conversar com a gente por uma razão que é um novo Eu não programa. tenho nada a ver com isso, hein? É um novo programa da TNT Esportes, ele já vai falar com a gente sobre isso. Mas eu queria uma rápida opinião sua, uma avaliação, enfim, sobre a saída do Coutinho do Vasco. Você é um grande conhecedor dos bastidores do Vasco da Gama e tal. Você estava esperando, te pegou de surpresa? Fale sobre a saída de Coutinho do Vasco, Otavinho. Então, André, sendo muito sincero, foi algo que pegou todo mundo de surpresa, assim. Por mais que as informações deem conta que logo depois da Copa do Brasil, da final do ano passado, ele já tenha surgido com essa ideia de rescindir o contrato antecipadamente e tal, muito por conta das frustrações pessoais dele, o Vasco demoveu ele dessa ideia e aí ele permaneceu e era só uma questão de tempo para que isso acontecesse. O torcedor, de uma maneira geral, não esperava que isso acontecesse, ainda mais tão de uma hora para outra, assim, né? De repente fosse escalonar e tal. E eu conversando com outros vascaínos e com pessoas de dentro do Vasco, com pessoas ligadas ao staff do Coutinho, família dele, etc., eu comecei tanto que eu não gravei vídeo, nem me pronunciei muito sobre isso, porque eu estava tentando ainda deglutir tudo que aconteceu das diferentes formas, né? E aí ontem ele faz o post, a nota oficial dele ali, e era o que se imaginava de uma maneira geral mesmo, os problemas psicológicos, né, e mentais do Coutinho afetando ele nesse momento da carreira, da vida e etc. E aí eu acho que a gente tem que fazer um exercício de pensar no contexto geral, assim, no macro, né, de como o Vasco, como instituição, ele tem uma relação muito umbilical com os caras que lá são formados. O Coutinho é um cara que estudou na escola do Vasco, que cresceu lá, que tem esse sentimento, né, de paixão pelo Vasco, de família. É um clube muito familiar, um clube muito popular. E eu não tenho a menor dúvida que tudo que ele abdicou de grana, de carreira, para poder voltar, foi puramente por amor ao Vasco, tá? Ele é apaixonado pelo Vasco, a família, os filhos, a esposa, os irmãos, todo mundo é muito vascaíno e tem isso enraizado, né? E assim, longe de mim, eu não quero ser um terapeuta comportamental e nem tenho essa pretensão. Mas o Coutinho, se você parar para pensar e analisar friamente, desde que ele voltou, ele parecia carregar um peso muito grande, André. Você olhava para o Coutinho dentro de campo, ele parecia sempre muito apático, muito nervoso, muito desvirtuado do que realmente estava acontecendo. Esse peso que ele carregava era nítido no semblante dele. Então, o Coutinho, ele fazia gol, ele mal comemorava. E aí, porque na concepção dele, ele estava fazendo a obrigação dele. Talvez porque estava vindo com um salário muito alto, talvez porque, estava vindo como uma grande estrela que o Vasco revelou e estava precisando dele nesse momento. Enfim, por talvez Pressão ficar mesmo, frustrado. né? A pressão e por ficar muito frustrado no início, pelas questões físicas, principalmente no início, depois não, ele recuperou isso, mas ele não conseguia atuar os 90 minutos, então era sempre substituído. Então você via ele sempre cabisbaixo, ele sempre carregando um peso assim muito grande, e isso uma hora ia estourar, né? Isso uma hora ia estourar. Sim. E cada um lidar com as coisas de uma maneira diferente, né? Cada mente, cada psicológico é diferente um do outro. Então, quem sou eu para avaliar? Acho que ele toma a decisão certa no sentido de, para minha saúde mental, física, da minha família, é melhor eu sair, até para não prejudicar mais o Vasco. Mas acho que ele também comete erros no sentido de, era o camisa 10, era o capitão. Algumas decisões dele extra-campo, não voltar pro campo ali para uma disputa de pênalti para o segundo tempo, se esconder, né? Eu acho que isso, numa postura de líder, não é legal, mas acho também que foi muito desmedido a maneira como ele foi criticado, né?
não acho que ele não merecia críticas, pelo contrário, podia tomar um banco de reservas, perder titularidade, crítica na bola, no campo e na bola, normal. Acho que subiram um pouquinho o tom das críticas para um cara que era quem mais participava de gols do Vasco, tanto temporada passada, Então, nessa no Brasil, né? Ele é o cara que mais criava chances no Brasil, pô. ô, Otávio, em vários momentos no chat veio gente aqui falar que o Coutinho merecia uma chance na seleção, inclusive. Chegou um momento ali daquela ele teve um momento que ele foi elogiado. Teve. Aquela sequência de 10 jogos do Vasco sem perder no ano passado, de goleadas e tal, que o Vasco chega até a brigar por vaga na Libertadores, e aí depois degringola, foca mais na Copa do Brasil e a reta final do Brasileiro, o Vasco meio que abandona no fim. Se tivesse uma rodada a mais, poderia até brigar para não cair. Naquele período ali de 10 jogos, ele foi muito bem. E é justamente o que é um recorte de onde ele parecia estar com um mental melhor, sabe? Ele estava sorrindo, ele estava feliz. Na goleada contra o Santos lá no 6-0, talvez a melhor atuação dele com a camisa do Vasco nesse retorno. Então, ele parecia mais leve, né? Em todo o resto da passagem dele, ele parecia com um peso muito grande nos ombros. E isso foi claramente notório, assim, né? Jogar num grande clube e ter o mental que você tá bem no momento que tá na sequência boa tal, e quando tá na pressão não dá certo, talvez realmente seja a hora de dar um tempo e...